peço agora que o nosso querido pastor Jabas assuma os trabalhos. Uma salva de palmas para a Primeira Igreja Batista. E o nosso querido pastor Jabas. Olá, pessoal. Bom dia. Tomaram café hoje? Então dê um bom dia bem alto. Bom dia! Aí senti firmeza. Podem sentar, por favor. Eu estou aqui representando o pastor Gamaliel Pina, meu amigo, pastor querido, que não pode estar presente com vocês nesta manhã, mas é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês nesta manhã, tá certo? Eu tenho uma netinha de 4 anos. Qual é a menor idade aqui, mais ou menos? Quem tem 6 anos aí? Tem um ali de 6 anos. Quem tem 12 anos? 12 anos. 14? 15? Pronto, 16? Então, mais ou menos até 16 anos, não é? Que bom é ser criança, que bom é ser jovem, que bom é ter essa força, essa saúde física, muito melhor do que quem tem 63 anos. Eu tenho 63 anos, acreditam? Vivi minha infância aqui em Guaí, uma maravilha, tomando banho de rio, pescando, jogando bola, gude, peão, soltando pipa. Era só alegria. Esse tempo da gente aqui, brincávamos muito uns com os outros. Hoje a gente brinca muito com o celular, não é verdade? A gente anda mais conectado com a máquina do que com as pessoas. Então a gente precisa ter cuidado para que nessa época que vocês estão vivendo, que é diferente da que eu vivi, quando tinha a mesma idade de vocês, para que vocês não fiquem muito presos à máquina, porque nós somos gente. E gente tem que andar com gente tem que amar pessoas. Gente precisa se relacionar com pessoas e não com máquina. A gente tem tempo para a máquina vai ajudar a gente em alguns aspectos. Mas se ficar o tempo todo na máquina, você vai se estressar, vai ficar doente. Não vai nem conseguir ter um WhatsApp presencial. Então é bom estarmos aqui. Eu tenho uma netinha, como eu falei, de 4 anos, e de vez em quando ela chega para mim e me exorta, fala: meu avô, está na hora de deixar o celular e sentar aqui comigo para bater um papo. Aí eu, vamos lá, Nandinha. E a gente senta na mesa, ela pega um copo com água para ela, um para mim, e fala: vamos bater o nosso papo. Eu, vamos lá, qual é o assunto? Aí ela fala: hoje eu quero falar sobre os animais, meu avô. Aí fala sobre dinossauro, fala sobre gato, fala sobre galinha, fala sobre todos os animais. E é um papo muito legal. E ela tem muitas perguntas. Crianças gostam, jovem gosta de fazer perguntas. Eu acho que não é aqui uma realidade que não seja uma realidade com vocês também. Eu acho que vocês gostam de perguntar. Jovem é muito curioso. Hoje nós temos uma gama de informação muito grande através da internet. E às vezes os jovens hoje estão com a cabeça muito cheia de informação. E a gente precisa, mais do que informação, a gente precisa de formação. A gente precisa entender de que a informação é boa quando ela traz valores, traz virtudes, traz algo que vai agregar valor para a sociedade, para o bem-estar de cada um. É legal quando tem informação assim, mas quando tem informação que não agrega valor nenhum, não é? Que é só passatempo e é perda de tempo. Então, vamos ter tempo para estarmos juntos uns com os outros. Eu, com a minha netinha, tenho esse tempo de bater papo com ela. Então, nós vamos ter aqui um bate-papo. E qual é o assunto do nosso bate-papo hoje? Quem é que sabe o assunto? Fala aí, alguém falou aí? Páscoa. É sobre Páscoa que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje. Por que nós estamos tendo esse momento aqui de falar sobre Páscoa? Alguém sabe por que estamos aqui hoje para falar sobre Páscoa? Porque nós estamos na semana
chamada santa, não é? Todas as semanas são santas, não é verdade? Todos os dias são santos, mas tem uma data comemorativa que se comemora a Páscoa. Agora eu vou fazer mais uma pergunta, eu também gosto de perguntar. Quem sabe o que é Páscoa em uma frase? Hein? Libertação? Solidariedade. Não? Solidariedade. Solidariedade. Ele falou aqui solidariedade. Quem mais? Libertação, solidariedade? Ressurreição de Jesus. Está ficando bom, hein? Quem mais? Hein? Legal, essa turma aí, diretor Diego aí, está cuidando direitinho aí, juntamente com os coordenadores. Vocês estão sendo bem ensinados. Que bom. E eu quero parabenizar o comportamento de vocês também. Jovens são muito inquietos, mas o nosso bate-papo aqui vai ser bem dinâmico. Vocês não vão ficar estressados com o nosso bate-papo. Vai passar rápido e eu quero que você preste um pouco de atenção. Quem já viu um cordeiro aí? Sabe o que é cordeiro mesmo? Alguém pode falar o que é um cordeiro? Quem levantou a mão aí, o que é cordeiro? O quê? Ele aqui falou que o cordeiro é Jesus. E quem cordeiro mesmo de verdade? Uma ovelha, um cabrito, um carneiro, não é isso? É o macho da ovelha. O cordeiro é o macho da ovelha. E quem já viu coelho aqui? Quem cria coelho? Tem alguns que gostam, é um bichinho bonito, né? E por que que na Páscoa fala muito sobre coelho? A Bíblia fala alguma coisa sobre coelho? A Bíblia fala assim, o coelho é o Cordeiro de Deus, fala isso? E por que que a gente ouve muito falar sobre coelho? A Bíblia fala de ovo de Páscoa? Não, por que que tem ovo de Páscoa? Alguém pode responder com uma palavra? Por causa do comércio, você falou isso? Você falou o quê? Hein? A invenção do homem, muito bem, essa turma é boa. Então, a invenção do homem, por que que o homem inventa essas coisas? Chega no Natal, se fala muito sobre o Papai Noel. Esquece de falar sobre Jesus. Natal é o nascimento de Jesus. Páscoa é a ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Jesus como Cordeiro de Deus. Eu vou ler um versículo aqui e a gente vai estar conversando mais sobre isso. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz assim, Paulo apóstolo dizendo: joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então Paulo fala que Jesus foi Cordeiro Pascal. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus é a nossa Páscoa. Então a nossa Páscoa é Jesus. E os homens querem tirar a atenção da gente para ovo de Páscoa, para coelho e deixar a verdade de lado. Inventam a mentira porque quer que todo mundo fique desapercebido dessa verdade que é muito importante e é um divisor de águas para aqueles que sabem dessa verdade, o significado dessa verdade. Então, Páscoa significa aquilo que traz à nossa memória o que dá esperança. Como é bom vivermos com esperança, é ou não é? Você jovem assim, você tem uma vida, um futuro cheio de esperança, não é bom? Sim ou não? Não é bom? Você tem esperança de um dia melhor, de um futuro melhor para você, para a sua família, para os seus pais, para os seus irmãos. O futuro precisa ser cada vez mais melhor para cada um de nós. E a gente tem essa esperança que é fruto dessa verdade que a gente conhece e é liberto por ela. Jesus é a verdade que liberta.
Então ele nos libertou para que pudéssemos ter esperança de um futuro promissor, de um futuro bom, agradável, de algo que vai acontecer para o bem de todos aqueles que entendem e conhecem esta verdade. Então Jesus é Cordeiro Pascal. Por que João Batista também o apresenta como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que a palavra Cordeiro? Porque antigamente, lá nos primórdios do cristianismo, lá no início do primeiro século, nós vemos no Antigo Testamento a figura do Cordeiro como uma sombra do que seria no futuro, que é o Novo Testamento, do ponto de vista bíblico. Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, o cordeiro era um animal que era escolhido para ser oferecido em holocausto, em sacrifício ao Deus vivo. E a Páscoa judaica, nós não vamos falar sobre ela, mas ela significa a libertação do povo de Israel do Egito. Eles foram libertos. Quando alguém falou que Páscoa é libertação, parabéns. Quando alguém falou que Páscoa é solidariedade, também parabéns, porque é amor. Quando alguém falou que Páscoa é a ressurreição de Cristo, excelente. Então, no passado, o Cordeiro era como uma figura que estava apontando para o futuro que seria a vinda de Jesus. Porque o Pai Nosso, esse Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que criou você, imagem e semelhança dele, nos amou a você e a mim, de tal maneira, não tem explicação. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele deixou a sua glória, se fez um de nós, e na figura de Cordeiro ele veio para ser sacrificado por nós. Deus que se fez um de nós para morrer por nós pecadores. Por que ele veio morrer? Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então a morte precisava ser vencida. Fala, a morte precisava ser vencida. Diga comigo, a morte precisa ser vencida, precisava ser vencida. Você sabia que a morte era o último inimigo a ser vencido? Fala, o último inimigo do ser humano foi vencido, que é a morte. Então, se a morte foi vencida, Jesus é a ressurreição, ele deixou o túmulo vazio. No domingo pela manhã, ele se apresentou primeiro a Maria Madalena, e aí Maria Madalena o viu ali ressurreto e disse, Rabone, que quer dizer mestre, e ali ela percebeu de que o que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, foi uma verdade. Depois Jesus apresentou-se aos discípulos, a mais de 500 pessoas, e demonstrou que de fato o túmulo ficou vazio. Eu tive o privilégio de ir a Israel e visitar lá o local, provável local no jardim ali, onde foi posto o corpo de Jesus. E estava escrito ali uma frase bem grande, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. O único que deixou o túmulo vazio foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez um de nós, o Deus que se tornou homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, mas a morte não o deteve no túmulo. O túmulo ficou vazio. Isso traz esperança para você? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão conectados aqui comigo ou estão com o celular aí? Jesus ressuscitou, isso é um divisor de águas, porque isso traz para a nossa memória aquilo que dá esperança. Se Jesus venceu a morte, você também vai vencê-la. Fala, eu vou vencer a morte. Em Cristo Jesus, eu tenho vida eterna, porque só Jesus Cristo salva. Você sabia que é só Jesus que salva? Por que só Jesus salva? Porque foi o único que morreu pelo pecador, que amou
a gente até o fim e deu a vida por cada um de nós, e Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. O pastor Diego falou aqui uma expressão: ora vem Senhor Jesus. Você sabia que tem alguns que não passarão pela morte? Como assim? Não vai ter velório, não vai ter um caixão, vai passar daqui para o céu, sem precisar passar por esse processo? Vocês sabiam disso? Isso traz esperança para você? Eu espero de que eu vou ser arrebatado, porque os sinais dos tempos estão evidenciando que Jesus vem sim buscar a sua igreja. A igreja não é o templo aqui. Aqui é apenas um local onde ele se reúne. Mas a igreja somos nós, pessoas que se reúnem em nome de Jesus, que é o Senhor da igreja. E Ele é fiel para cumprir suas promessas, e tem um sim para todas elas. E Ele diz que aquele que crê nele não perece, mas tem vida eterna. Quantos creem em Jesus aqui? Glória a Deus. Agora vamos ser verdadeiros. Quantos ainda não creem em Jesus aqui? Levante a mão, seja verdadeiro. Quantos ainda não têm assim parado para pensar sobre essa verdade e falar: eu ainda não creio nessa verdade? Tem alguém? Algum corajoso? Então todos estão dizendo aqui que creem em Jesus. Se você crê, você precisa, além de crer, você precisa também conhecê-lo. Porque Jesus, Ele disse que a vida eterna consiste em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então eu tive sede no coração, um dia, de conhecer Jesus. E como é que a gente conhece Jesus? Se Ele é invisível. Mas Ele já foi visível, Ele já foi um igualzinho a você, assim, ó, igualzinho a mim. Mas hoje Ele é invisível. Por quê? Porque Ele foi, quando Ele ressuscitou, Ele não permaneceu aqui para morrer de novo. E Ele foi para o céu preparar lugar para todos aqueles que creem nele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele falou: olha, e tem mais, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo vai vir para habitar em vocês, para fazer de vocês morada dele. Então, se isso é uma verdade, e você crê nessa verdade espiritual através da palavra de Deus, você precisa ter assim, curiosidade de saber mais sobre esse plano de Deus para a sua vida, desde a sua mais tenra idade, desde a sua infância. É bom você conhecer Jesus, é legal demais. Ele é amigo, Ele é companheiro de todas as horas, Ele é conselheiro, Ele está com você todos os dias. Se você orar e falar com Ele, Ele vai estar te protegendo, Ele vai estar te orientando, Ele vai te dar um futuro cada vez mais legal. Então conheça Jesus através da Bíblia, venha para a escola bíblica dominical. Aqui nós temos uma escola bíblica onde eu aprendi aqui com o professor Abraão. Vocês já viram falar de Abraão Gomes? Pai de Rubem? Quem conhece o pai de Rubem aí? Tem 94 anos de idade. De vez em quando ele anda com os bombonzinhos no bolso e distribuindo uma balinha para um, para outro. É gente boa. Ele foi meu professor. Quando eu era do tamanho de vocês ou menor, ele dava aula para a gente e colocava a gente assim para cantar uma musiquinha que eu vou ensinar vocês agora. Ele falava assim: vamos agachar todo mundo, bora. Vamos aqui fazer uma dinâmica. Vamos ficar aqui, todo mundo dá uma agachada aí. Dá para fazer esse exercício comigo? Bora lá? Aí mesmo onde você está, faz assim. Se agache aí. Beleza. Agora vamos fazer assim, ó. Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tra lá, lá, lá. Tra lá, lá, lá.
como ensaio foi muito bom. Vamos agora de verdade, que já aprenderam? Bora lá? Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Então, crianças amadas, bonitas, vocês são ovelhas desse bom pastor que é Jesus. E vocês precisam se alimentar dele e cresçam conhecendo ele, não só de ouvir falar, mas de com ele se relacionar. Ele quer abraçar você, livrar você de todo mal, então se apegue a ele. Não entre nesse caminho que parece ser bom, que é um caminho largo, de facilidades. Olha, alguém já me disse, certa vez um poeta falou: laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, Zé, ou tem maribondo no pé. Quando você vê pessoas convidando você para caminhos que são aparentemente bons, cuidado. Pode ter arapuca querendo prender você, querendo pegar você. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está aqui entre nós. E eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida nesta manhã, que você tenha um dia para pensar sobre isso, que esse tempo que você passou aqui, você possa aproveitar e conversar um com o outro e vir para a escola bíblica dominical aqui nesta igreja ou numa igreja próxima à sua casa, que fala sobre Jesus. Então você pode querer conhecer mais esse Deus que nós estamos falando. Então, obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado pela atenção de cada um de vocês, obrigado, e estou aqui morando ali no bairro do Totinho. Se alguém quiser conversar comigo, bater um papo, igual minha netinha me convida para bater papo, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, a partir de agora, vocês já me conhecem. Quando me vê por aí, eu tenho um vizinho aqui, como é teu nome? Rodrigo. Ele tem uma cachorra policial que, quando eu vou lá, ela late, mas não morde, ainda bem. É Pandora, né? E ele é meu vizinho. De vez em quando eu vou lá bater um papo com os pais dele, mas ele, quando passa por mim, ele fala comigo. Agora mesmo, quando eu entrei, fala comigo. Eu quero ser amigo de vocês e Jesus muito mais. Então, estou à disposição de vocês quando quiserem bater um papo. O coroa aqui já está com uma certa idade, mas tem muita coisa boa para falar para você, para ensinar você, tá bom? Assim como Abraão Gomes me ensinou a crescer conhecendo Jesus, eu quero também poder ensinar você a crescer conhecendo Jesus. Obrigado, uma salva de palmas para Jesus. Agora eu vou pedir a você que coloque sua mãozinha no coração. Vê se você está vivo mesmo aí. Está batendo? Ainda bem, né? Se esse coração parar, já era. Então vamos lá, hein? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento aqui. Te bendizemos, Senhor, pela alegria dessas crianças. O Senhor mesmo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que nenhuma delas se perca, Senhor. Olha para cada um desses jovens que estão aqui nesta manhã e guarda-os do maligno, Senhor. Não permita que o maligno roube a alegria deles. Não permita, Senhor, que o maligno roube os sonhos dessas crianças. Não permita que o maligno venha matá-los. Ó Deus, que eles tenham vida plena, vida com abundância em Cristo Jesus. O Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Por isso, guarda essas crianças, Senhor, guarda o coraçãozinho delas, faz com que elas entendam quem é o Senhor. E todo aquele que crê em Ti não perece, mas tem vida eterna. Obrigado por ter sido o Cordeiro do Pai que morreu por nós pecadores. Páscoa significa passagem de morte para a vida. Jesus é a vida.
e nós estamos com a vida e não com a morte. Te agradecemos, portanto, por este momento, em o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.